Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afogue quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Esse salmo ele é de Davi. Eu imagino que todos aqui conhecem um pouco da história de Davi. E também os erros que Davi cometeu, entre eles, talvez o mais conhecido, né? O pecado de adultério que ele cometeu com Batseba, que trouxe uma consequência terrível para a vida dele e também para a vida dela. E eu acredito que quando Davi ele está fazendo essa letra dessa canção, dessa oração, o salmo é uma canção, é uma oração, é um poema de adoração a Deus, ele está aqui se lembrando dos seus erros. E interessante que ele fala no versículo de número 5, ele diz assim: finalmente confessei a ti todos os meus pecados, porque antes disso eu sentia o peso da tua mão, e não escondi mais a minha culpa. Diz comigo: confessarei ao Senhor minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Aí ele vai dizer assim: portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto é tempo. Interessante aqui a definição de fidelidade, porque ele acabou de confessar o pecado dele. E agora ele diz que todos aqueles que são fiéis devem orar enquanto é tempo. Então eu entendo que fidelidade não é perfeição, porque nós não atingiremos a perfeição. Fidelidade é você confiar em Deus. Fidelidade é você confiar em Deus. Fidelidade traz a justiça de Deus sobre você. Quando você se arrepende, quando você confessa, e quando você deixa, e quando você passa a observar com mais cuidado o seu estilo de vida para agradar o seu Senhor, então essa justiça ela é colocada sobre você não pelo que você faz, mas você faz o que você faz porque essa justiça já está sobre você. A justiça de Cristo. Cristo leva todas as nossas culpas. Então, o fato de sermos perdoados e sermos salvos, isso nos impulsiona a desejar viver uma vida que agrada a Deus. Então, é interessante que ele também não se culpa após receber o perdão de Deus. Ele diz que ele confessou, que ele foi perdoado, que as consequências virão, porque a gente vê isso na vida dele. O pecado é perdoado, mas as consequências terrenas não tem o que fazer, tudo que a gente planta a gente colhe no sentido daquilo que é terreno. Eternamente nós somos salvos, mas aquilo que a gente planta aqui, a gente vai colher aqui. Há situações que não tem o que fazer, né? Nós plantamos e nós colhemos. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, eu quero que você preste bastante atenção, porque você vai precisar prestar bastante atenção para compreender a mensagem. Espere até o final para você entender o que eu quero falar para você.
através aqui desses versículos, eu quero ficar com o versículo 8 e o versículo 9, quando o salmista, ele diz que o Senhor diz assim, o Senhor diz, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Como se Deus estivesse dizendo para ele, olha, confia, me segue, me obedeça, e eu vou te guiar pelo melhor caminho para a sua vida. Eu vou lhe dar conselhos e cuidarei de você. Você imagina o que é receber conselhos de Deus? É a Bíblia. E nós temos todo o conselho de Deus. Aí, ele vai dizer que Deus diz assim, gente, não sejam como o cavalo. Parece meio rude, né? Não seja como o cavalo. Ou a mula, que não tem entendimento. Deus está falando isso, através do salmista. O que é necessário para controlar, conduzir esses animais? Eles precisam de freios e rédeas para ser controlados. Aí o texto continua. É interessante que, muitas vezes, a gente precisa desse tipo de tratamento de Deus. Ele tem que colocar a rédea, ele tem que colocar o freio, para a gente poder obedecer. Quem já andou a cavalo aqui? Quem já caiu de cavalo? Quem já pegou um cavalo redomão e caiu? Já? É terrível, né? Dá vontade de dar uma bicuda no cavalo, né? Quando ele derruba a gente. E o bicho sabe quando a gente tem medo dele. Ele sabe. Então, você pegar um cavalo redomão é complicado. Um cavalo mal domado, um cavalo desobediente. Por mais que você puxe a rédea, que você machuque ele sabe que ele já pegou a sua fraqueza e ele vai tentar te derrubar. Mas o homem sempre consegue dominar com o freio, domar o cavalo, com a rédea, com o freio. E Deus, ele vai usar o mesmo exemplo aqui, ele vai dizer, às vezes, tem que chegar nesse extremo. Ok. O tema que eu quero compartilhar com você, eu quero falar com bastante cuidado, bem devagar. Eu gosto muito dessa imagem aqui, a imagem dessa menininha com o ursinho, toda triste, caminhando. Parece que a gente olha assim e já vê que é uma criança sofrida, né? E o tema que eu quero pensar com você nessa noite é espiritual, idade ou espiritualidade emocional, mente doentia. Você entendeu? Espiritualidade emocionalmente doentia. Essa mensagem ela é inspirada no livro do pastor Peter Escaseiro, quando ele fala sobre espiritualidade emocionalmente saudável. E ele mostra o que é uma espiritualidade emocionalmente doentia. Porque aqui nesse salmo, principalmente no versículo 8 e no versículo 9, nós temos aqui o conselho de Deus, a direção de Deus, para a gente crescer no nosso relacionamento com Deus, para a gente crescer no nosso relacionamento com as pessoas, para crescermos no nosso relacionamento com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, esposo, esposa, filhos. E nós vamos encontrar esses conselhos de Deus em toda a Bíblia. Mas há dois extremos aqui. Aquele extremo em que a pessoa conhece demais, mas não consegue praticar. E aquele outro extremo que a pessoa não conhece. Não conhece. É ignorante quanto à palavra de Deus. E o segredo desse equilíbrio é o equilíbrio, é o meio. É você conseguir praticar aquilo que você conhece acerca das instruções de Deus para a sua vida. A espiritualidade emocionalmente doentia, esse é o tema. E a espiritualidade cristã, ela desconectada dessa saúde emocional, ela pode ser uma bomba atômica na sua vida. O que é a espiritualidade cristã? É você se converter a Cristo, é você entender quem é Jesus, é você se render a Jesus, é você se converter a Jesus, mas você não trabalhar as suas emoções à luz da Bíblia. Muitas vezes, por falta dessa saúde emocional e desse conhecimento bíblico, a gente acaba virando um religioso, um legalista. O que é o religioso, o legalista? É aquela pessoa
que ela se converteu e ela começa a julgar as pessoas se achando melhor do que essas pessoas. E às vezes forçando as pessoas a tomar a mesma decisão que ela tomou. Mas muitas vezes ela levou a vida toda para tomar essa decisão. E agora ela quer forçar todo mundo a tomar a mesma decisão que ela tomou. Ela começa a afastar as pessoas dela. Ela começa a virar aquele crente chato. Conhece o crente chato? Diz que tem o xiita, né, no meio dos muçulmanos. No meio dos cristãos tem o chato. Né, o cristão chato, que ele bate na sua porta, né, domingo de manhã, e ele quer conversar com você. Ele te acorda para conversar com você. Né? Tem um grupo aí, né, que visita as casas domingo de manhã, bate na porta. Quem é? Sou eu. Né? Os TJs, né? O que vocês querem? A gente quer conversar. Pá, mas essa hora, domingo de manhã, vocês estão em quantos aí? Estamos em 2. Então conversa vocês dois aí, né? Deixa eu dormir mais um pouquinho. Então, muitas vezes, eu já vi muito isso acontecer, eu não preciso nem sair do contexto da nossa igreja, né? Eu me converti na Assembleia de Deus, hoje eu congrego há mais de 10 anos numa igreja batista, e eu vejo as mesmas mazelas que eu via na Assembleia de Deus, eu vejo na Batista. E eu vejo em outras igrejas, e eu vejo em muitos lugares, muitas igrejas. Por quê? Porque aonde tem gente, tem problema. O problema não é a placa da igreja, não é a denominação, o problema é a gente, nós somos o problema. É por isso que a igreja precisa ser um hospital. A igreja precisa ser uma comunidade terapêutica, aonde nós chegamos, perdidos eternamente, e conhecemos o Evangelho, somos salvos pelo poder do Evangelho. Então, começamos uma jornada, uma peregrinação da fé, uma peregrinação espiritual, onde nós devemos crescer em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. Nós devemos crescer, nós devemos nos tornarmos pessoas melhores, através do discipulado, da educação cristã, através do culto, das pregações, da submissão àquilo que Deus está falando com a gente. Nós não podemos estagnar. Eu conheço muitas pessoas que pararam pelo caminho, porque elas esperavam uma coisa do contexto da comunidade de fé, elas esperavam uma coisa do estilo de vida cristão, da espiritualidade cristã, e de repente elas perceberam que não é bem assim. E algumas dizem assim, me enganaram, porque disseram que se eu fosse para a igreja, os meus problemas iriam terminar. E a Letícia falou aqui que não, nós temos problemas. Ela citou o texto da Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus não prometeu vida perfeita para ninguém aqui na terra. Porque se nós tivermos uma vida perfeita aqui na terra, nós não precisamos do céu. Nós não precisaremos do céu. Para que céu se aqui está muito bom? Para que céu se aqui está tudo perfeito? Você acha que os cristãos no Oriente Médio, os cristãos na Ucrânia, os cristãos na Coreia do Norte, na Ásia, eles não estão orando pela volta de Jesus? Porque eles vivem debaixo de perseguição. Então eles querem o céu. Nós não. Nós queremos que Jesus demore mais um pouco. Porque nossa vida é muito boa. Nossa vida é muito sossegada. A gente ainda não comprou aquela casa, não compramos aquele carro, ainda não casamos, não tivemos filhos. Então calma, calma. Jesus, calma mais um pouquinho. Deixa eu realizar os meus sonhos aqui na terra. Depois o Senhor volta. Mas se você vivesse num contexto de perseguição, que você estivesse diante do risco da morte todos os dias, a sua esperança era o céu. Era o céu. E era o céu. Então nós devemos entender que aqui nós teremos dificuldades, aqui nós teremos lutas. Hoje é da Ucrânia, amanhã pode ser no Brasil. A gente não sabe. Nós devemos desejar o céu, e nós devemos entender que enquanto estivermos aqui, nós teremos lutas, nós teremos dificuldades, nós teremos angústias, sim. E o contexto da fé, a fé verdadeira, ela te fortalece, ela te ensina, ela te motiva a conhecer a Deus através da Bíblia, para que você se torne cada vez mais maduro na fé e capaz de passar por essas coisas. Vamos tentar responder algumas perguntas que eu mesmo me fiz. E depois a gente continua e conclui. Pelo menos 4 perguntas.
A primeira, por que as pessoas abandonam a igreja? Por que as pessoas abandonam a igreja? Essas pessoas, muitos deles, são cristãos genuínos. São pessoas que se converteram. É claro que tem muitos que nunca se converteram, que vieram, frequentaram e por alguma situação se frustrou porque esperava uma coisa e não recebeu, não se converteu e se afastou, foi embora, isso é normal. Agora tem muitas pessoas que se converteram de fato, que creem em Jesus, mas elas se frustraram de alguma forma e deixaram a comunidade de fé. Por que essas pessoas abandonam a igreja? Olha só, essas pessoas, elas acabam que percebendo lenta e dolorosamente que a espiritualidade disponível na igreja, os ensinamentos, os discipulados, a filosofia da igreja, não produzia qualquer mudança profunda de vida em Cristo, nessas pessoas ou nas outras pessoas. As pessoas perceberam que passa ano, passa décadas, e nada acontece. A minha vida continua do mesmo jeito. A vida do meu vizinho continua do mesmo jeito. Parece que nada acontece. Qual é o objetivo da igreja? O nosso objetivo? Vir nos cultos toda quarta-feira? Vir aos cultos todo domingo pela manhã, todo domingo à noite? Qual é o nosso objetivo? Eu gosto de uma frase que eu aprendi com um dos meus pastores do passado, que eles diziam assim: o crente que não trabalha, faz o quê? Dá trabalho. Crente que não trabalha, dá trabalho. Porque a cabeça vazia diz que é a oficina do coisa ruim. Sabe que isso faz sentido? Se você não se envolver com alguma coisa na igreja, para você servir, você não consegue continuar por mais de 5 anos. Porque você não se envolve, porque você não serve. Você não coloca a mão no arado. E o que é servir, pastor? Principalmente, servir é principalmente compartilhar a sua fé com outras pessoas. Compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Aquilo que Deus está fazendo na sua família. A compreensão que agora você tem acerca do Evangelho. Isso é servir. Isso é servir a Jesus. Multiplicar discípulos. Se você for apenas um consumidor nos próximos 5 anos, vai chegar a hora que você vai dizer assim: enjoei dessa comida. Porque o consumidor é exigente. Agora, se você é um discípulo, se você tem desejo de se tornar um discípulo de Jesus, alguém que se envolveu com Jesus, alguém que está recebendo o ensinamento, está recebendo o discipulado, mas que não guarda para você, que compartilha com as outras pessoas. Se a igreja não entender isso, chega uma hora que a gente tem 300 pessoas aqui dentro e elas não sabem o que fazer. Outros que deixaram a igreja eram sinceros seguidores de Jesus também, mas perceberam que lutavam com as mesmas coisas que qualquer outra pessoa luta: casamento, divórcio, amizades, cuidado com o familiar, enfermidade, problemas com sinceridade, com mentira, sexualidade, vícios, insegurança, esforço por aprovação e aceitação, fracasso, depressão. O cristão tem as mesmas lutas de uma pessoa que não crê em Jesus? Sim ou não? Sim. Sim, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Nós não somos aliens. Nós estamos na terra ainda. Esse é o problema. Muitas vezes se é vendida uma ideia de espiritualidade para as pessoas com esse conceito: agora você se converteu, agora você é de Jesus, agora você não tem mais problema, agora você não peca mais. Aí sobe alguém no púlpito e começa a dar sermão nas pessoas, como se ele fosse perfeito e as pessoas não, e começa a dizer: é assim que eu faço assim que vai dar certo, como se fosse alguém que fosse diferente das pessoas que estão aqui ouvindo a pregação. Eu não sou diferente de você.
Eu tenho as mesmas lutas que você tem, as mesmas dores que você tem, talvez os mesmos medos, incertezas, inseguranças. Nós somos iguais, não há hierarquia. Somos iguais e Jesus está sobre nós. Agora, quando você percebe que é uma pessoa comum, que é uma pessoa normal, que você chega na igreja e você vê pessoas comuns, pessoas normais, pessoas como você diz assim, puxa, eu posso fazer parte disso. Porque eu não estou vendo aqui ninguém levitando, eu não estou vendo aqui ninguém com, como chama aquele negócio na cabeça do anjo? Auréola, isso. Não estou vendo ninguém com asinha de anjo. Então o povo aqui é tudo normal, que nem eu. Muitas vezes é essa ideia que as pessoas têm. Eu, quando cheguei na igreja a primeira vez, eu tinha essa ideia. Puxa, eu vou na igreja, eu sou um pecador. Aí eu cheguei na igreja, olhei assim, lá no Mato Grosso do Sul. Aí, segundo culto, terceiro culto, fui começando a conhecer as pessoas. Falei, puxa, mas são iguais. O que vocês comem? A gente come a mesma coisa que vocês. Nós somos iguais. Então, nós precisamos entender isso, que a igreja é um lugar de pessoas simples, pessoas comuns, como nós. E que têm as mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas dores. Agora, a igreja precisa ensinar a viver uma vida diária, a viver uma vida com Jesus, a crescer na sua espiritualidade, a crescer em santidade, a crescer em maturidade. Outros simplesmente jogaram a fé fora e foram embora por causa de diversos motivos. Alguma coisa faltou. Algum cuidado faltou, algum discipulado faltou, alguma orientação faltou. Um abraço, um amor, essa empatia. Quantas pessoas você conhece que estão afastadas hoje da comunidade de fé? O que é que faltou? Por que as pessoas saem da igreja? Eu estou fazendo essa pergunta para mim, eu estou fazendo essa pergunta para você. O que falta? O que falta? Segundo ponto, segunda pergunta. Porque não fomos preparados emocionalmente para a vida. Quem é que chega nas igrejas? Pessoas. Pessoas oriundas da onde? De famílias. Famílias, na grande maioria, disfuncionais. Famílias, na grande maioria, que não prepararam você para a vida. Que não prepararam você emocionalmente para a vida. Que não me prepararam emocionalmente para a vida. A maior parte, ou melhor, bem poucas pessoas surgem de suas famílias de origem em um estado emocionalmente equilibrado. Quais são os traumas? Quais são os traumas que você carrega da sua infância? Quais são os traumas que você carrega do seu pai, da sua mãe? Talvez de um irmão, de um tio, de uma avó, de um vô. Quais são? Nós ferimos as pessoas com as feridas que nós temos. Os nossos pais ofereceram para nós aquilo que eles tinham. Erraram. Você está errando com seus filhos? Erra também. Nós erramos, nós acertamos, porque nós somos seres humanos. Culpá-los não é o caminho é o perdão. Amém? O caminho é o perdão. E trabalhar e permitir que Jesus realize em você uma transformação, cura, porque a sua cura pode curar as outras pessoas. Nós derramamos sobre as pessoas a nossa doença ou a nossa saúde. Por isso que o nosso alvo tem que ser buscar essa saúde emocional, essa saúde emocional, essa espiritualidade emocionalmente saudável e não doentia. Por que eu dei o título de espiritualidade? Idade, crescimento espiritual, idade, emocional, mentalidade, emocionalmente doentia. Porque quando a gente conhece o ruim, fica fácil ver o bom, não é verdade? Quando a gente conhece o ruim, fica fácil ver o bom. Quando a gente experimenta uma situação difícil, a gente valoriza uma situação boa. Não é assim? É assim. Tem gente que diz que a gente só valoriza quando a gente perde. Quando a gente perde. Falando de mim, quando eu fui convertido a Cristo, quando eu entreguei a minha vida a Cristo,
Eu não dava muita atenção para essas coisas, eu não sabia, ninguém me orientou. Me converti numa igreja que não tinha esse tipo de ensinamento. Depois percebi que o lugar que eu deixei para trás, a minha família, eu não tinha deixado para trás, ainda estava em mim. A sua família ainda está em você. Os costumes da sua família ainda estão em você. Você vai carregar isso para a vida toda. Jesus, ele pode até estar no seu coração. Sabia, Giovanni? Jesus pode até estar no seu coração, eu creio. Mas o vovô e a vovó estão nos seus ossos. Ou seja, os padrões familiares estão aí em você. Estão aí em vocês, estão em mim. Tem coisa que eu me pego pensando e fazendo que eu me lembro. Bah, igualzinho meu avô. Igualzinho meu pai. Tem brincadeiras que eu faço hoje, piadas que eu conto hoje, que eu aprendi com meu pai quando eu era criança. Brincadeiras que eu repito com as minhas filhas, palhaçada de pai, sabe? Pai faz palhaçada, né? Que eu aprendi com meu pai. E eu vejo elas repetindo as minhas palhaçadas, as minhas brincadeiras, com o Banzé. O Banzé é o nosso terceiro filho, o cachorrinho, o Shih Tzu. E elas vão levar isso para a vida. Vai passar 50 anos, Deus queira que eu viva mais 50 anos, e as minhas filhas vão se lembrar, e elas vão se ver praticando e falando as mesmas coisas. Porque eu vou estar impregnado nelas, a Denise vai estar impregnada nelas. O nosso padrão de vida, o nosso estilo de vida, lá em casa a gente é sarrista, a gente tira sarro de tudo, a gente brinca em dar risada, a gente se empurra, se trompa, se pecha nas curvas de uma peça para outra. A gente é feliz. Eu vim de um lar que não tinha esse tipo de abertura, de liberdade, de se brincar, de se abraçar, de dar risada, de fazer piada, de tirar sarro, de assustar. Lá em casa a gente gosta de assustar um outro. Uma hora alguém vai infartar lá em casa. Esses dias a Kel me deu um susto que eu só não infartei porque não era hora. Para que fazer essas coisas com a gente, né? Mas elas aprenderam com quem? Aprenderam com o pai. Aprenderam com a mãe. Que pai, que mãe que nunca assustou os filhos? Vai, confessa o seu pecado, irmão. Vai lá, pode confessar. Já assustou, Cláudio? Já, né? É legal, né? É muito bom. E traumatiza as crianças. Eu dizia para as minhas filhas, quando elas tinham 7, 8 anos, Raquel, Rebeca, vai lá, ou uma delas, Raquel, vai na sala, vai na cozinha pegar um negócio para o pai e para a mãe. Elas já iam assim, né? Medo do escuro, né? A gente dizia assim, mas cuidado, elas já voltavam. Para, pai, com essas brincadeiras bestas. Então, hoje elas não têm mais medo. Mas olha só que brincadeira besta, mas intimidade. Família tem dessas loucuras. Essas coisas ficam nos nossos ossos. Nós levamos para a vida, só que não só as coisas boas, nós levamos também as coisas ruins. Principalmente as ruins, infelizmente. Quantas vezes você já se viu tratando a sua mulher do jeito que seu pai tratava a sua mãe? Quantas vezes você já viu tratando o seu filho do jeito que o seu pai tratava você? Eu consigo ler com muita facilidade essas coisas, porque é uma área que eu gosto muito, eu tenho formação em psicanálise, eu gosto muito desse tema. Eu percebo no comportamento das pessoas, eu percebo no comportamento de pai com filho, eu consigo perceber com facilidade essas coisas. Só que nem sempre você consegue falar, porque às vezes vai ofender, às vezes. E a gente precisa aprender a ler essas coisas. Precisamos, meu Deus, orar já foi. Ok. Mas você pode dizer assim, não está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que as coisas velhas já passaram? Isso que tudo se fez novo. Está escrito. Eis que as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Esse versículo eu ouvia muito na minha conversão. Então eu pensava assim, agora zerou tudo, tudo que ficou para trás, nada me afeta mais, agora eu estou zero bala e eu vou continuar. Mas aí estava tudo aqui. Emocionalmente. Estava tudo na mente. E essas coisas eu me lembrava, não tinha amnésia. Conversão não é amnésia. Estão todos aqui. Mas aí, o que esse versículo está dizendo então? Todas as coisas se fizeram novas. Eu entendi que eu tinha que voltar, compreender o que eram aquelas coisas do passado, para que elas começassem a passar de fato. Se você não resolver o passado, você não consegue continuar.
se você não pedir perdão, se você não abraçar, se você não entender, se você não ressignificar aquela coisa muito ruim que aconteceu com você, se você ter aquilo como um descuidado de Deus, desamor dos pais ou coisa parecida, colocar a culpa em quem você quiser, você não vai se libertar daquilo. Você precisa ressignificar aquele acontecimento. Isso aconteceu, eu não pude mudar, não foi culpa minha, eu não tenho responsabilidade sobre isso, ou de repente até tenho, mas eu quero ressignificar isso. A Bíblia diz que todas as coisas, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todas as coisas cooperam, até as coisas ruins. Então eu vou ressignificar aquilo que de ruim que aconteceu, Deus de alguma forma, Ele vai usar isso, e Ele usou isso, Ele está usando isso para o meu bem. Amém? Se você não entender o porquê, se você não entender o para quê, se você não entender o propósito, se você não vê a soberania de Deus e a mão graciosa de Deus sobre tudo que aconteceu, você vai ficar preso no passado. Quando você entender isso, você vai poder dizer, sim, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para terminar, próximo ponto. O que é conversão e crescimento espiritual? Eu só vou ler o ponto aqui, não vou ler as minhas anotações. Conversão é você mudar o rumo da sua vida. Eu estou andando longe de Deus e eu faço uma conversão. A Denise está aprendendo a dirigir agora, está tirando a habilitação. Cadê a Denise? Já foi dirigir? Não, né? Acho que ela saiu ali. Agora ela fica me corrigindo toda hora. Quando você virar, você tem que fazer um L. Ó, tem que colocar o cinto. Olha, você nem tirou a habilitação ainda, você já está querendo me ensinar a dirigir? Brincando, né? Mas ela aprendeu o que é conversão, no sentido de quem dirige, né? É você mudar a direção. Conversão. Você está caminhando longe de Deus e você faz uma conversão. Agora você vai andar com Deus. Você vai andar em direção a Deus. Você vai mudar o seu estilo de vida. Isso é conversão. Agora, conversão e crescimento espiritual. Você tem que crescer. Como é que você cresce? Você cresce no discipulado. O que é discipulado? É você ser acompanhado por alguém, ser ajudado por alguém, orientado por alguém. Isso aqui também é discipulado. Você orar, você está fazendo discipulado. Você ler a Bíblia, está fazendo discipulado. Procure a liderança da igreja. Pastor, eu quero entender o que é discipulado. Eu quero ser discipulada. Eu quero fazer um curso de teologia. Eu quero fazer o Casados para Sempre. Eu quero participar de um grupo de estudo. Eu quero conhecer melhor a Bíblia. Eu quero aprender mais. É discipulado. Só o culto é pouco. Só o culto é pouco. Você precisa fazer parte. Você precisa se envolver. Você precisa servir. Você precisa mergulhar de cabeça. E última pergunta. Por que ainda sofro, machuco as pessoas e a mim mesmo? Porque você é ser humano. Você ainda é ser humano. Você ainda não está no céu. Só no céu. Essas coisas vão acabar, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente sofre, a gente se machuca as pessoas. A gente deve evitar isso. A gente deve se arrepender dessas coisas. Mas nós somos seres humanos. Tem dia que não é dia. Tem dia que a gente não está legal. Tem dia que a gente quer mandar a pessoa viajar para o norte, para a Argentina, né? Sei lá, bem para longe. Eu não estava experimentando a alegria e o contentamento que as Escrituras me prometiam. Eu ouvia as pregações, aquilo que a Bíblia promete, essa plenitude, essa alegria, esse contentamento, e eu não achava. E eu ainda era irritado, soberbo, orgulhoso, cobiçoso, e a lista vai, e sou ainda. Luto contra muitas dessas coisas. Mas Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito assim, que aquele que começou a boa obra em você, ele começou, você está em obras, amém? Você está em obras, eu estou em obras. Aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel e justo para concluir até o dia da volta de Jesus Cristo. Amém? Eu, infelizmente, por causa desse contexto religioso e legalista, eu fui ensinado que eu deveria me afastar das pessoas. E eu me afastei. E até hoje eu não consigo mais me aproximar de algumas pessoas, porque eu traumatizei essas pessoas. A religião faz isso. É por isso que eu não gosto de religião.
É por isso que eu não sou religioso. Quem está fazendo teologia comigo, lá na Unopar, sabe muito bem, na primeira lição ali, ou na segunda, que eu diferenciei religião de teologia. Religião e Bíblia são diferentes, duas coisas diferentes. A Bíblia não ensina religião, a Bíblia ensina um caminho. Você sabia que o movimento criado pelos discípulos de Jesus era chamado de o caminho, no início, lá em Atos? O caminho. Não é uma religião, é o caminho, os do caminho. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É sobre uma pessoa, é sobre Jesus, não é sobre a religião. Mas depois que eu entendi que isso estava errado, eu falei, não. Nós precisamos trazer as pessoas, levar o evangelho às pessoas. Eu preciso me conectar com as pessoas. Eu preciso ser luz na vida das pessoas. Eu preciso ser a diferença na vida das pessoas. Eu não faço isso trancado num quarto escuro. Eu faço isso no meu trabalho, na escola, na faculdade, na minha família, na rua, no campo de futebol, no shopping. Aqui não tem shopping, né? Mas nas lojas, comprando, gastando, e visitando e falando. E na roda de chimarrão. E no almoço no domingo de manhã. É ali que eu vou ser luz. É ali que eu vou mostrar que eu amo a Jesus e que eu procuro me parecer com Jesus. Eu estava me esforçando para ser espiritual. Esse é o problema. Você não precisa se esforçar para ser espiritual. Você tem que crer em Jesus. Ponto. Lá em João 15, 5, e eu termino aqui. Se coloca em pé, por favor, a banda vem para cá. Eu teria mais para falar, mas eu não quero passar do horário. A banda vem para cá. Se coloca em pé, fica em pé, por favor. João 15 e 5, projeta para nós aí, para a gente terminar aqui. Preste bem atenção na leitura desse versículo. Olha só. Sim, eu sou a videira. Quem é a videira? As luzes, por favor. Quem é a videira? Jesus. Jesus é a videira. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Nós somos o quê? Somos o quê? Os ramos, ok. Quem permanece em mim e eu nele, ou seja, os ramos que permanecem na videira, nós, quando permanecemos em Cristo, o que acontece? Produz muito fruto. O que eu tenho que fazer para produzir fruto? Permanecer. Você já viu o ramo na videira? A videira, né, o caule principal ali, os ramos, aonde sai o cacho de uva. Os ramos, você já viu o ramo fazendo força para dar fruto? Já viu? Ele simplesmente dá fruto. Por quê? Porque ele está na videira. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é você permanecer. Só fica em Cristo. Fica em Cristo. Permanece. 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 A vida de Jesus vai fluir através de você. E você vai frutificar. Isso é vida espiritual. E automaticamente você vai dar fruto. O que é dar fruto? É você ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Para você em primeiro lugar, para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Então não adianta fazer força. Você tem que permanecer. E é Jesus quem faz. Amém? Diga assim comigo, eu vou permanecer em Cristo. Diga assim, eu vou dar muitos frutos para a glória de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite. Senhor, o horário já se foi, precisamos terminar e eu te agradeço. Obrigado por essa palavra, pelo que eu pude compartilhar. Que isso nos faça pensar, Senhor, nos desafie. Eu não trouxe muitas respostas, mas fiz questionamentos que o Senhor vai nos inspirar a acharmos essas respostas na Bíblia, na oração, no discipulado, na caminhada com outros irmãos, nos outros cultos, nas outras pregações. Abençoe a nossa noite. Nos faça refletir sobre tudo isso. Nos dê, Senhor, saúde emocional. Nos dê uma espiritualidade emocionalmente saudável. Não queremos ser doentes. Queremos, Senhor, estar nesse processo de cura em que o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor que começou essa boa obra e o Senhor vai concluir até o dia
da volta de Jesus. Nós oramos assim e te agradecemos. Amém e amém. Vamos cantar com alegria e após a canção o culto está terminado.